Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um momento nosso no 7 a 7. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre o desafio que os cristãos têm de ainda jovens de darem testemunho do Senhor. Na verdade, todo o povo de Deus tem esse desafio desde cedo na vida. Enquanto antes nós nos envolvermos nessa tarefa, melhor nos desenvolveremos, mais coragem ganharemos, melhor enfrentaremos os nossos temores. E teremos ainda cedo a alegria de sermos usados pelo Senhor nesta tarefa. Por outro lado, é importante dizer que é normal, esperado e até saudável sentir um certo temor, um certo frio na barriga. Afinal de contas, se trata não apenas de uma questão de argumentação, mas questões que têm desdobramentos eternos. Hoje nós vamos ver um vídeo do pastor Wilson Porte falando sobre esses desafios que os cristãos têm de testemunharem jovens ainda do Evangelho. Eu leio para nossa instrução no primeiro capítulo de Jeremias, palavras do Senhor que creio serem oportunas para esta reflexão, a partir do versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. Que Deus nos abençoe, a nós e aos nossos jovens. Wilson, hoje um dos tópicos correntes é ser missional. Né? A ideia de que cada cristão é um missionário em sua própria terra. E de fato nós somos enviados por Cristo. Cristo nos deu a grande comissão e todos nós somos responsáveis por evangelizar. Em 2015 você falará na conferência Fiel para Jovens sobre a missão da igreja. Só que muitos cristãos têm dificuldade em evangelizar. Muitos sofrem certas barreiras, não sabem como. O que você falaria, o que você recomendaria para um jovem cristão com dificuldade de evangelizar? Eu creio que o primeiro ponto que não só o jovem, mas o adulto, o adolescente, os pastores, precisamos conhecer antes de evangelizar é conhecer a Cristo. E eu vejo que nós vivemos um tempo em que se conhece muita coisa sobre teologia, sobre doutrina, mas se conhece muito pouco sobre Cristo, sobre a pessoa dele, sobre a obra dele, sobre as palavras dele e a própria maneira como ele convidava as pessoas, como ele fazia o seu apelo, que é outra coisa tão também debatida e discutida no nosso tempo, né? E eu creio que conhecer a Cristo e a maneira como ele lidava com a lei e apresentava o reino dos céus, convidando as pessoas para negarem a si mesmas, tomarem a cruz e segui-lo, conhecendo melhor isso, eu creio que esses jovens, e não só os jovens, né, poderão evangelizar de uma maneira um pouco mais bíblica, digamos assim, né? Você acha que hoje, então, o nosso evangelismo, ele apresenta, digamos assim, muitos benefícios, mas não apresenta o compromisso que tem de seguir a Cristo? E se a gente olhasse no que Cristo fala, a gente mudaria um pouco o enfoque do nosso evangelismo? Eu sou de uma geração em que o evangelismo estava muito ligado a métodos, a passos, né? A leis espirituais e a tantas outras coisas, né? De modo que se você obedecesse aquela fórmula mágica e fizesse aquela oração onde não é necessário o arrependimento de pecados, não é necessário o seu tempo a sós com Deus confessando, isso impregnou de tal maneira, e não só isso, não só esses métodos, mas esses métodos aplicados em grandes eventos, sejam esportivos, sejam musicais e outros, fez com que a igreja se distanciasse do modelo bíblico mesmo. Eu creio que isso tem sido algo que tem afastado o próprio povo de Deus de fazer aquilo que Deus espera do seu povo, como representantes e como embaixadores, como arautos, pessoas que conheçam o Evangelho. É muito difícil nós encontrarmos uma pessoa hoje onde você pergunta o que é o Evangelho, vai falar é a palavra de Deus, não é? O Evangelho é a boa nova. Marcos. Mas assim, o que é a boa nova também, muita dificuldade de explicar de um modo simples, para gente simples, aquilo que é a mensagem
do reino, né? Aquilo que é a mensagem do Evangelho. Eu acho que a igreja deixou de falar as primeiras palavras do ministério de Cristo, né? Se arrependam dos vossos pecados e creiam no Evangelho. E isso levou, então, o nosso evangelismo a ser um convencimento mental, só intelectual. Olha os benefícios que você tem aqui por receber a Cristo, venha para a igreja. Eu já usei vários métodos de evangelismo, já presenciei várias coisas. E muitos do que eu me arrependo, já vi gente quase que vendendo Jesus. Então, uma das coisas então que o jovem precisa é conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho. E quando o jovem diz que ele tem vergonha, dificuldade, ele não é meu dom, o que você falaria para ele? Eu falaria que isso não tem a ver com o dom. Aquele a quem o Senhor dá o dom, tal pessoa, via de regra, se torna um missionário, né, ou algo parecido. Mas todos nós temos o chamado. E muitas vezes isso vem por causa de um fardo que o cara tem em cima dele, né? E eu sempre digo para os jovens da minha igreja e para outros amigos que isso nunca deve ser um fardo, mas um prazer. Evangelizar, assim como orar, nunca deveria ser um fardo, mas um prazer, porque é um prazer falar com quem a gente ama e é um prazer falar de quem a gente ama. Mais uma vez, o problema é que a gente não conhece quem a gente diz que ama. E quando a gente não conhece, a gente não sabe o que dizer. E quando a gente não sabe o que dizer, a gente fica com vergonha de ter o que dizer, porque a gente nem sabe como falar. A gente sabe que ele pode trazer paz, a gente sabe que ele pode trazer vida abundante, mas a gente mesmo não vive isso, porque não o conhece. Embora vivemos num contexto onde se valoriza muito o conhecimento, né, de tantas coisas. E isso não é ruim, isso é excelente. Mas o problema é que se deixa a piedade de lado, né, e o conhecimento da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que faria com que as pessoas falassem, eu creio, com um pouco mais de naturalidade e prazer sobre a pessoa dele. Sem esquecer que ele mesmo disse que se nós nos envergonhássemos dele e não falássemos, a mesma atitude ele teria. Mas se nós o confessássemos e não nos envergonhássemos, ele também não o faria, não é, a nosso respeito diante do Pai. Então eu creio que tudo isso deve estar em nossa mente, em nosso coração. E o jovem que tem dificuldade em evangelizar, ele deve refletir se ele de fato ama o Senhor, se ele tem guardado os seus mandamentos, conhecido os seus mandamentos, né, e posto em prática. E se relacionado, tendo uma vida de deserto diário, uma vida de oração, de trancar a porta e falar com ele, e conhecê-lo mais, e amá-lo mais por causa desse conhecimento maior, e que fará algo natural, que o evangelismo seja algo prazeroso, né? E nunca um fardo para ele. Obrigado, Wilson. Volte a Cristo, volte ao Evangelho e volte a evangelizar.